Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Eliane Cruz com o tema O Pequeno Príncipe e o Evangelho, um diálogo possível. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a mais uma palestra na Fraternal. Que alegria, que satisfação estarmos aqui mais uma vez juntos para meditar sobre os ensinamentos de Jesus. Bendita seja a inteligência humana que permite que nós estejamos assim tão perto, mesmo estando distantes. Então esteja você agora na sua casa, no conforto do seu lar, no transporte, voltando para casa ou indo para o trabalho, nós temos a oportunidade de estar juntinhos aqui pelas ondas da internet para entrar em contato com os ensinamentos do Cristo, com o Evangelho e assim investir no nosso aperfeiçoamento moral. E dessa forma, eu convido a cada um de vocês a sintonizar esses benfeitores espirituais. Vamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações, agradecer a esses mentores amigos pela sua companhia, pela sua amizade. Eles que estão conosco em todos os momentos da nossa vida, nos acompanham os passos, sabem das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas também conhecem as nossas virtudes e conhecem o nosso potencial de engrandecimento. São mensageiros de Jesus, o Cristo planetário, nosso irmão maior. Aquele que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Te pedimos, mestre amado, sê conosco, agora e sempre, nos orienta, nos inspira, para que possamos aprender da melhor forma possível as tuas lições de amor e de luz. Que assim seja. Queridos irmãos, os espíritas têm uma fama. Muitas pessoas falam que os espíritas são estudiosos. E, de fato, essa fama é verdadeira. Os espíritas são afeitos, têm uma certa intimidade com os livros, com as pesquisas e com os estudos. É claro que sempre existem as exceções, não vamos falar que todos são tão assim compenetrados no estudo, mas de uma forma geral o espírita gosta mesmo de estudar. Até corre a boca pequena em alguns outros segmentos da sociedade, que seria uma doutrina elitista, enfim. Mas aí são algumas outras especulações. O que nós queremos falar aqui? Que quando o espírita se diz como estudante, como alguém que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de fazer pesquisa, nós estamos alinhados as orientações dos espíritos superiores e principalmente do Espírito da Verdade, que em uma mensagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo nos exorta ao estudo. Então, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo na sua casa, eu te convido agora a verificar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem lá no item 5, onde o Espírito da Verdade fala do advento do Espírito da Verdade. E na mensagem, que é lindíssima, que tem um teor maravilhoso, o Espírito da Verdade fala das 2 instruções importantes para os espíritas. Ele diz, espíritas, são 2 os mandamentos, são 2 as instruções. O primeiro mandamento, amai-vos. E o segundo mandamento, instruí-vos. Ou seja, então o Espírito da Verdade coloca o amor ao semelhante como a base das nossas relações. Tem que ser o nosso objetivo maior. O que está perfeitamente alinhado com as palavras do Mestre Jesus. Quando ele fala, eu vou resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essa é a orientação do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, mas também instruí-vos. Então a instrução faz parte desse arcabouço do espírita, de todo aquele que é adepto da doutrina espírita. Veja,
quando ele pede para que nós nos amemos, nós sabemos o quanto isso é desafiador. Porque o amor que o Espírito da Verdade está falando, o amor que Jesus nos ensinou, não é o amor físico, não é aquele amor que quer se apropriar, que tem ciúme. Isso é apego, isso não é amor. Também ele não estava falando daquele amor que nós devotamos a um filho, a um marido, a esposa, pai, a mãe. É amor, mas ainda é um amor muito, muito circunscrito a um determinado grupo. Esse amor de que ele nos fala é o amor universal. E nós sabemos o quanto é difícil. Como é que nós vamos conseguir amar ao semelhante, que é tão diferente de nós, que tem as suas próprias opiniões, que tem os seus pontos de vista, que muitas vezes vão totalmente contra aquilo que nós acreditamos? Então é difícil amar desse jeito. E daí a orientação, instruí-vos. Porque quando nós nos instruímos no conhecimento da lei divina, da lei moral, nós vamos compreendendo racionalmente o que é esse amor que o Cristo veio nos ensinar. E compreendendo racionalmente, e entendendo que esse amor de fato vai ser a nossa libertação, nós vamos paulatinamente, pouco a pouco, investindo nessa transformação, que é um processo. O espírita fala muito da reforma íntima. É um jargão do meio espírita, a reforma íntima. Mas a reforma íntima, irmãos, a reforma íntima, minha irmã, não é um evento que tem dia e hora marcados. Ninguém vai receber um convite escrito, olha, venha para a minha festa de reforma íntima porque agora eu sou um espírito de luz. Não, isso não acontece. É todo um processo. E esse processo ele vai ser ensejado pela meditação, pela reflexão e pelo estudo. Então, de fato, o espírita, o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para ser cada dia melhor, ele estuda bastante. E pegando esse gancho, nós vamos lembrar que a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto. Ou seja, ela tem na sua base a filosofia e a ciência. E as duas em conjunto vão fazer o quê? Vão dar para o homem a condição moral que nos liga a Deus. Então, a religião. O tríplice aspecto da doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Não a religião com rituais, com hierarquias sacerdotais. Não é dessa religião que nós estamos falando. É o religare, é se ligar à essência divina e permitir que dentro de nós essa luz também se irradie. Por quê? Se nós somos filhos de Deus e o somos, então toda a inteligência de Deus, todo o amor, toda a bondade, toda a justiça, os atributos que Deus tem, nós temos na nossa proporção como criaturas divinas. Por isso que o mestre falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E hoje, na palestra de hoje, um dos aspectos que nós vamos nos ater aqui da doutrina espírita, eu convido vocês, é o aspecto da filosofia. Sim, nós vamos fazer um pouco de filosofia aqui. E o que filosofia tem a ver com o evangelho? Tem tudo a ver com o evangelho. Filosofia tem tudo a ver com o evangelho. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Ela está na base do desenvolvimento do conhecimento humano. E por que ela tem tudo a ver com o evangelho? Porque o mestre disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi através de questionamentos filosóficos, de perguntas muito bem elaboradas sobre a essência humana, sobre o mundo, sobre o universo, que Allan Kardec estruturou todo esse compêndio, todo esse corpo doutrinário do Espiritismo. Hoje, nós vamos falar aqui de uma obra literária que é um verdadeiro clássico. Porque o que faz de uma obra um clássico? Um dos aspectos de uma obra, para que ela seja um clássico, é que ela seja atemporal. O que significa isso? Em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer tempo, ela vai abordar aspectos que dizem respeito à natureza humana, independente do país, da localidade, do século. Então, essa obra que nós vamos falar aqui hoje, ela
tem essa característica? Porque ela fala da condição humana. É um clássico porque é atemporal e é um clássico porque fala de coisas que são muito profundas para nós. Que se nós pararmos um pouquinho para prestar atenção, nós podemos ser melhores do que nós somos. E essa não é a proposta de Jesus para nós? Para que nós sejamos cada dia melhores? Então vamos lá. Estamos falando da obra O Pequeno Príncipe. Essa obra ela foi publicada a primeira vez em 1943, então lá meados do século XX. Embora o autor dessa obra, Antoine de Saint-Exupéry, embora ele tenha nascido em Lyon, na França, a obra foi publicada a primeira vez nos Estados Unidos. O autor, o Saint-Exupéry, ele teve uma vida material breve. Ele viveu apenas 44 anos. Ele nasceu em 1900 e desencarnou em 1944. Além de escritor, ilustrador, ele gostava muito de artes, de literatura, ele também era piloto. E na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava pilotando um avião. E quando ele estava sobrevoando o Mediterrâneo, o avião sofreu uma pane e caiu no Mediterrâneo. O corpo do Saint-Exupéry nunca foi encontrado. Então, ele faleceu em 1944, um ano depois que a obra O Pequeno Príncipe tinha sido publicada nos Estados Unidos. E a obra só foi publicada na França, o país natal do Saint-Exupéry, depois que ele já havia desencarnado. Ele começa a obra, na parte da dedicatória, ele pede desculpa para as crianças. Por quê? Embora o título fosse O Pequeno Príncipe e o livro tivesse toda uma cara infantil, toda uma ilustração infantil, ele falou assim, eu peço desculpas para vocês crianças, porque eu dedico esse livro a uma pessoa grande. Para se referir a adulto, ele falava a uma pessoa grande. Essa pessoa grande é um amigo meu, muito valoroso, que faz tempo que eu não o vejo. Mas ele é uma pessoa que ele é capaz de compreender muitas coisas. Ele sabe de muitas coisas. Ele é capaz, inclusive, de entender um livro feito para crianças. Então, veja, na dedicatória do livro, ele já dá mais ou menos um sinal, né, do que ele vai falar ali. Porque, veja, uma pessoa que é tão inteligente, que é capaz até de entender um livro para crianças, o que o autor quer dizer com isso? Que quando se escreve para criança, tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante atenção. Então, ele traz uma conotação para a literatura infantil de um refinamento, de uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, que precisa de toda uma atenção, de todo um rebuscamento para entender. Então, não pense você, isso que o autor queria dizer, não pense você que livro para criança é coisa simples, é coisa rasa, porque não é. E é bastante interessante isso. É esse convite que nós fazemos agora para vocês nos acompanharem nessa reflexão filosófica, que o livro tem uma carga muito filosófica, mas com esse olhar, com esse viés do Evangelho. Porque se o autor diz que ele é tão inteligente que consegue até entender algo escrito para as crianças, olha lá, isso nos faz lembrar daquela passagem do Cristo, quando ele está ali falando às multidões, e claro, onde Jesus passava, ele era o assunto. É como se fosse hoje em dia um popstar, alguém famoso. Então ele arrastava multidões. E havia ali crianças fazendo algazarra, fazendo um barulho, querendo se aproximar dele, e os apóstolos, né, os discípulos não queriam deixar. E quando o mestre fala, não, deixa as crianças, não as impeçam, deixa que elas venham. Porque, na verdade, o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham, chamando a atenção daquele público e dizendo para nós hoje desse olhar puro da criança. A criança, ela não tem pré-conceitos, ela não tem ideias pré-concebidas. Ela olha para um objeto e ela quer entender a natureza daquele objeto.
ela não vai fazer escolhas com quem ela vai brincar. Não interessa a cor da pele da outra criança, não interessa a situação social da outra criança. Ela simplesmente se deixa levar pelo movimento da vida. Mas nós vamos crescendo e vamos perdendo essa naturalidade. Vamos nos deixando contaminar pelas questões de etiqueta, pelas regras, pelo meio. E perdemos essa inocência, essa pureza e humildade que a criança tem. A criança, quando ela não sabe alguma coisa, ela pergunta. E ela não tem vergonha de perguntar quantas vezes for necessário. Nós, às vezes, ficamos assim, eu não vou perguntar. Vão achar que eu não sei, imagina. E não sabemos mesmo. Mas se você não sabe, pergunta. Se alguma coisa está te incomodando, fala. Por que a criança chora? Por que ela sapateia? Porque está incomodando. Então, a vida é mais simples através de um olhar de uma criança. É mais simples. E essa simplicidade que nós vamos procurar nessa obra, e vamos ver que ela está totalmente alinhada a vários ensinamentos do Mestre Jesus. Como é que começa a história? O autor, ele diz o seguinte, na verdade, o narrador, né? Que aí nós vamos acompanhar o narrador ao longo de toda a história, ele sempre falando, se referindo a ele em primeira pessoa e ao Pequeno Príncipe em terceira pessoa. Então ele diz o seguinte, olha como é a história. Um aviador estava fazendo um voo com seu avião, era um avião de pequeno porte, aqueles que têm lugar para no máximo 2 pessoas, e ele sobrevoava o Saara. E quando chegou justamente no deserto do Saara, o avião dele teve uma pane e ele foi obrigado a fazer um voo forçado. Ele fez, uma aterrissagem forçada. Então ele aterrissou e ficou ali no Saara. Quando ele chegou, estava à noite, ele saiu do avião, falou, amanhã cedo eu penso nisso, eu vou ver qual o problema, agora eu estou muito cansado. E ele dormiu. No outro dia, quando ele acordou, tinha um garoto perto dele. Ele estava meio com sono, não estava entendendo o que estava acontecendo, e tinha um garoto perto dele. Menino talvez de uns 7, 8 anos, e ele achou diferente as roupas do menino. Por isso que ele chamou de o Pequeno Príncipe, porque ele estava vestido com roupa como se fosse um príncipe. E quando ele acorda, assim, meio sonolento, o menino fala para ele, desenha para mim um carneiro. Como assim desenha um carneiro? Eu nem te conheço. E assim começa a nossa história. Eu quero esclarecer uma coisa aqui para vocês que estão nos acompanhando. O nosso objetivo aqui não é contar toda a história do livro, nós não vamos falar de todos os capítulos, nem de todos os personagens. É só trazer alguns pontos para a nossa reflexão, a partir do viés evangélico, e, claro, deixar o convite aqui para você. Se você ainda não leu, você precisa ler este livro maravilhoso, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ele foi traduzido para a língua portuguesa, se eu não me engano, em 1952, 1953. É uma obra maravilhosa para público adulto, sim, infanto-juvenil, é muito bom. E se você já leu O Pequeno Príncipe, você vai ter a oportunidade agora de ver por esse outro ângulo, com esse outro aspecto. Então ele começa a falar que o Pequeno Príncipe, ele veio de um planeta que se chamava B612. O Pequeno Príncipe, a personagem principal desse livro, ele saiu do planeta dele, um planeta muito pequeno, muito singelo, com o objetivo de viajar, de conhecer outros planetas, outros lugares, porque ele queria conhecer do mundo, queria saber como que as coisas funcionavam, conhecer outras pessoas. E aqui já nos faz pensar no sentido da nossa própria jornada evolutiva. Porque sabemos que saímos dos braços de Deus, Ele nos cria, todos nós, simples, sem conhecimento algum da lei, e vamos, através das reencarnações, das muitas experiências, também passando por várias casas, por várias moradas, relembrando o mestre, há muitas moradas na casa do Pai. Com o objetivo de também aprender, evoluir, crescer.
Então, essa jornada que o Pequeno Príncipe começa, saindo do planeta dele, do B612, e conhecendo outros planetas, tem muito a ver também com a nossa própria trajetória como espíritos imortais. E o narrador, ele diz o seguinte, que ele deu esse nome do planeta dele de B612 porque os humanos e as pessoas adultas só conseguem entender os números. Poderia ser qualquer outro nome, mas ele achou melhor colocar B612. Por quê? Porque se você diz assim, olha, eu vi uma casa tão bonita, feita de tijolos cor-de-rosas, tem gerânios na janela, eu acredito que as pessoas que vivem naquela casa é tão feliz, ninguém vai te dar atenção. Ninguém vai querer ouvir o que você tem para falar. As pessoas não querem perder tempo com esse tipo de coisa. Agora, se você disser assim, eu vi uma casa que custa 600 mil reais, todos vão parar para te dar atenção. Nossa, onde é essa casa? Quem mora lá? Se você diz assim, eu tenho um amigo. Quem é seu amigo? Quantos anos ele tem? Quantos irmãos ele tem? Então, ele diz que as pessoas adultas, elas são neuróticas por números. Elas só entendem números. Já é um primeiro recado que ele dá para nós. E o Pequeno Príncipe, então, diz o seguinte, sobre o planeta dele. Que é assim, que ele tem uma disciplina muito rígida. Todos os dias eu acordo muito cedo e já tenho que fazer a limpeza do meu planeta. Embora ele seja muito pequeno, tem muitas ervas. E ali, naquelas ervas, eu preciso limpar diariamente, porque crescem os baobás. E aí o narrador fala para ele, porque nós não sabemos nem o nome do narrador. Esse homem que o avião caiu no deserto, nós não sabemos o nome dele. Nós sabemos que o menino ele chama de Pequeno Príncipe. E ele fala, mas por quê? Qual é o problema dos baobás? E aí nós vamos fazer um parênteses aqui. Os baobás são árvores extremamente grandes, frondosas, mas elas são enormes. São enormes. Se uma pessoa fica perto de um baobá, nossa, parece que está ali perto de um gigante. Então, mas qual é o problema dos baobás? E o Pequeno Príncipe diz assim, olha, tem muitas plantas, tem flores, tem muitas sementes que são lançadas na terra. E elas ficam ali bem quietinhas. Mas, de repente, uma semente resolve que vai nascer, que vai sair. E eu nunca sei se vai ser uma rosa bonita ou se vai ser um baobá. Porque os baobás, eles são muito grandes e eles ocupam muito espaço. Ele quis dizer assim, faz muito estardalhaço. E aí, se eu deixo ele crescer, a rosa que vai crescer junto, talvez seja prejudicada, talvez ela não tenha o ar, a luminosidade necessária. Por isso eu tenho muita disciplina. E todas as manhãs eu limpo o chão do meu planeta, eu limpo o solo para não deixar os baobás crescerem. O que nos faz lembrar daquela parábola do mestre, do joio e do trigo. Porque os dois crescem juntos. Mas é necessário que se separe. O que é o joio? O que é o trigo? Na parábola de Jesus, o joio representa as nossas más tendências, os maus hábitos, enquanto que o trigo são as virtudes. E quando o Pequeno Príncipe fala que ele precisa ter disciplina para todas as manhãs levantar, limpar a terra e não deixar que os baobás cresçam, nós podemos justamente fazer essa reflexão da necessidade que nós temos de ser disciplinados para observar as nossas tendências, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque, veja, as coisas acontecem da seguinte forma. Nós pensamos. O próximo passo é sentir. Depois que eu pensei, que eu senti, eu vou verbalizar. E dependendo do que for, eu vou fazer. Eu vou colocar aquilo na prática. Então, pensamento, palavra e ação. Com relação ao mal, já dizia um benfeitor amigo,
com relação ao mal. Se pensar, não fale. Se falar, não faça. Se fizer, não repita. Mas o pequeno príncipe tinha bastante disciplina para todas as manhãs se certificar de que os baobás não cresceriam. Assim como nós precisamos ter disciplina para analisar como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas palavras, como estão as nossas atitudes. O que nós queremos? Nós queremos ser joio ou nós queremos ser trigo? Então fica para nós o convite dessa reflexão. Ao todo, o Pequeno Príncipe fala que ele visitou 7 planetas. Nós não vamos falar dos 7 planetas, mas vamos pegar aqui alguns locais, algumas personagens que nós achamos que sejam mais interessantes. O Pequeno Príncipe fala que ele conheceu, então, quando ele saiu do planeta dele, ele conheceu, o primeiro planeta que ele passou tinha um rei. Aquele rei vivia lá, sozinho. Era soberano. Reinava sobre tudo, sobre o planeta. Mas ele vivia muito só. Então, quando chegava alguém para conversar, ele queria prender a pessoa. E ele fala, olha, eu vou te fazer uma proposta. Falou para o Pequeno Príncipe. O rei disse para o Pequeno Príncipe, por que você não fica aqui comigo? Eu te dou um cargo. Eu sou o rei. Ele falou, mas que cargo você quer me dar? Você pode ser o ministro da Justiça. Que tal? Aí o Pequeno Príncipe parou, pensou. Bem, ministro da Justiça tem a ver com leis, com julgamentos. Mas quem eu vou julgar? O senhor? Não, claro que não. Eu sou o rei. Ninguém pode me julgar. Então, qual o objetivo de ser o ministro da Justiça? E o rei diz para ele o seguinte, você pode julgar a si próprio, porque esta é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Olha só, gente, que resposta. Você pode julgar a si próprio, porque esta é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E de fato é. O que nos lembra um outro momento de Jesus, em que é apresentada para ele uma mulher que havia sido flagrada em adultério. E nós sabemos que naquela época, conforme nos dizem as Escrituras, naquela época, se uma mulher fosse flagrada em adultério, ela deveria ser levada à praça pública para ser apedrejada, para ser dilapidada. Olha, um castigo realmente bastante duro. E levaram aquela mulher até Jesus. Olha, o que aconteceu? Ela foi flagrada em adultério. Você sabe o que diz a lei. E Jesus, quieto, ajoelhado, escrevendo na areia. Não disse palavra. E aí nós sabemos que, num dado momento, quando ele parou de escrever, aquele silêncio, um silêncio que eu diria, imagino que fosse um silêncio ensurdecedor. E o mestre simplesmente, quando ele resolve se pronunciar, ele diz, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E pouco a pouco, as pessoas foram saindo, ninguém atirou pedra alguma e foram embora. E Jesus ficou sozinho com a mulher. E perguntou para ela, onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse, foram todos embora. Se ninguém te julga, eu também não. Vai e não peques mais. Muitas pessoas dizem que enquanto Jesus escrevia ali na areia, aqueles espectadores vorazes que queriam que a mulher fosse apedrejada, começaram a ter vislumbres e imagens dos próprios delitos, dos próprios atos inadequados que eles faziam. E, obviamente, com vergonha, cada um foi saindo. Disse, né, que os mais velhos saíram primeiro e depois os mais novos foram atrás. Porque eles tiveram, naquele momento, a oportunidade de observar que também eles tinham as suas limitações. E também eles tinham atitudes que não eram as melhores. E se sentiram envergonhadas. Então, quando o rei fala para o Pequeno Príncipe, julgue a si mesmo. Esse é o convite do Evangelho para nós. Não é julgar no sentido de nos penitenciar, de nos castigar. Não é isso, porque não é o que Deus deseja para nenhum de nós. Mas Deus quer que nós façamos uso da consciência
que é um instrumento que ele nos deu, para a partir dessa consciência nós analisarmos e nos modificarmos. Porque não temos mais tempo de ficar apontando o erro do outro. A transição planetária está acontecendo e é necessário, é urgente que nós paremos para avaliar a nós mesmos. Com relação ao outro, se eu puder ajudar, muito que bem, mas julgar, não vou fazer isso. Porque é perder tempo, é atrasar o nosso processo evolutivo. Mas o Pequeno Príncipe, ele continua. E ele diz que ele chegou num planeta de um administrador, de um empresário. Um planeta pequeno também, só havia esse homem lá. E o homem estava sempre muito ocupado, trabalhava, ele mal podia dar atenção para o Pequeno Príncipe, porque ele era muito curioso, ele fazia muitas perguntas. Como as crianças são? Elas perguntam, elas querem saber. E ele mal conseguia responder o que o Pequeno Príncipe perguntava. Ele falou, mas afinal de contas, você não para de escrever, não para de ler isso daí, você não pode me dar um pouco de atenção? E ele fala, olha, você está vendo todas essas estrelas aqui do céu? Sim, estou vendo. Todas são minhas. Todas me pertencem. Eu não tenho tempo. Eu não posso dar atenção para você. Imagina nós hoje, né? Eu não posso parar o meu trabalho, eu não posso ficar te dando conversa, não, menino. Volta outra hora que agora eu não posso. Mas nós estamos sempre muito ocupados. Nós estamos sempre muito envolvidos com o quê? Com as coisas da matéria. Porque quando ele disse assim, você está vendo todas essas estrelas no céu? São minhas, elas me pertencem. Você está vendo aquele carro, você está vendo aquela casa, você está vendo esses imóveis, esses móveis, essas roupas, esses bens. Não é assim que nós também avaliamos se uma pessoa é bem-sucedida, se ela não é bem-sucedida? Não é assim que funciona a nossa sociedade? O mundo da matéria, não é assim? E aí o Pequeno Príncipe fica até condoído, fica sensibilizado daquela situação, porque fala, nossa... Ele até achou aquele adulto meio bobo. Porque o que o Pequeno Príncipe tinha de mais valioso era a rosa que ele tinha deixado no planeta dele. E ele sempre falava que ele tinha saudade dessa rosa, que ele amava muito a rosa, que inclusive para ele era a única rosa que existia no mundo. E ele não conseguia entender como que uma pessoa... ficava tão envolvido com outras coisas, que ao olhar dele, que era uma criança, não tinha importância. E aí nós lembramos, naquela parábola que o mestre fala também, do rico insensato. Que ele disse que havia um homem que era tão rico, que ele tinha lá sua colheita. E a colheita dele, do que ele plantava, provavelmente era trigo ou qualquer coisa dessa natureza, era tão farta, que chegou num ponto que o homem não tinha mais celeiros para guardar aquela sua produção. E ele pensou, e agora, o que eu vou fazer? Já sei, eu tive uma ideia. Eu vou colocar abaixo esses armazéns, esses celeiros que eu tenho, vou construir outros muito maiores e vou guardar tudo isso. Tudo é meu, é tudo meu. E eu vou dormir tranquilo e vou dizer para minha alma, fique tranquila. Porque você tem tudo. Você pode viver tranquilamente que nada vai lhe faltar. E aí é quando o mestre fala que ele era um insensato. Porque naquela mesma noite, o Senhor lhe pediu de volta a alma. E aí? E tudo que era dele ficou para quem? Para quem? Então olha quanta vida, quanta energia, quanto tempo investido em coisas perecíveis. Em coisas transitórias, que nos servem sim, que têm a sua utilidade. Ninguém está aqui para falar que os bens materiais não têm importância, não é isso. Ninguém está dizendo, olha, doa todos os seus bens e sai por aí, fazendo caridade. Se isso não estiver no seu planejamento reencarnatório, se isso não fizer parte do seu programa de vida, não vai fazer sentido para você. Existem missionários, existem pessoas que têm esse planejamento, não é nosso caso. Mas, aqui, tanto na história do Pequeno Príncipe quanto no Evangelho, o que nós estamos sendo chamados a atenção é para não dar muito valor àquilo que não vai durar. Porque o que é nosso é o conhecimento que nós adquirimos. O que é nosso são as virtudes que nós angariamos à custa de sacrifício, de renúncia.
Ninguém está dizendo que é fácil. Não é fácil, irmãos. Mas é possível. Enquanto nós ficamos investindo muito tempo naquilo que um dia não vai mais ser nosso, nós poderíamos também fazer um equilíbrio desse tempo. Então, aquele homem que estava ocupado, lendo e contando as estrelas, ele poderia parar que fosse 5, 10 minutos e ouvir aquela criança que estava ali perto dele fazendo perguntas. Qual foi a última vez que nós paramos e sentamos com uma criança para brincar, para aprender com ela? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? E aí o Pequeno Príncipe diz que ele conheceu um planeta, que naquele planeta tinha um homem que era o acendedor de lampiões. E de todas as pessoas, de todas as personagens que ele havia conhecido, aquele era o único que ele achava que tinha uma vida que valia a pena. E aí o narrador ficou curioso, mas por que só ele tinha uma vida que valia a pena? Ele falou, porque o trabalho dele não era só para ele, era útil para as outras pessoas. Olha só que interessante. O trabalho dele era, assim que anoitecia naquele planeta, ele acendia aquele lampião e ficava iluminando o planeta. E aí o Pequeno Príncipe notou isso, ele falou assim, de todas as pessoas era o único que o trabalho dele não servia só para ele. Ou seja, ele fazia algo em prol de alguém que não fosse ele mesmo. É esse o convite do Evangelho para nós. Porque o nosso crescimento, a nossa evolução, embora o trabalho seja individual, seja nosso, mas ela só faz sentido se for compartilhada. Por que eu aprendo uma coisa se não for para ensinar? Se não for para dividir com aquele que não sabe? E nós fazemos isso o tempo todo. Tem pessoas que falam assim, mas eu não sei nada, eu não posso ensinar nada, eu não sou nem professor. Não precisa ser professor para ensinar nada. Quem tem filho? Quem tem criança? Como que esse ser aprendeu a andar, falar, as primeiras letrinhas ali? Ah, a professora da escola? Nada, é em casa. É com o livro que a mãe pega, que o pai vai ler. Porque quando nós estamos lendo para o nosso filho na hora que ele vai dormir, nós já estamos programando aquela mente a gostar de ler também. É uma consequência. Nós somos modelo. Nós ensinamos através das nossas atitudes, mesmo sem perceber. Então, o nosso trabalho, qualquer que seja, de qualquer campo, de qualquer natureza, ele pode ser luz. E é muito significativa essa personagem que o Exupéry traz para nós, do acendedor de lampiões, que nos lembra quando o mestre fala, né, que a luz não deve ficar debaixo do alqueire. No Sermão do Monte ele fala que não se pode esconder uma cidade que está no alto de um monte. A cidade está ali, não tem como esconder. Então nós não temos como esconder aquilo que nós somos. E nós temos um potencial enorme de luz, de dádivas, de bênçãos. Nós podemos muito. O mestre disse, vós sois luzes. O acendedor de lampião, ele estava sendo luz. Nós somos luzes. Agora, a pergunta que Jesus nos faz neste momento, nós estamos deixando a nossa luz brilhar? Nós estamos compartilhando esse potencial de luz que nós temos? Estamos? Vamos pensar. Não é para responder, é para pensar a respeito. Então, o Pequeno Príncipe vai para o planeta Terra. E no planeta Terra, ele conheceu a raposa. A raposa é uma das personagens mais lindas dessa história do Pequeno Príncipe. E entre muitas outras coisas, a raposa diz para o Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase que muitas pessoas conhecem, inclusive pessoas que nunca leram O Pequeno Príncipe, mas que com certeza já ouviram em algum lugar, viram escrito em algum lugar, porque ela faz bastante sucesso, inclusive na internet, nas redes sociais. O essencial é invisível aos olhos, porque entre eles nasce uma amizade muito bonita, bastante interessante. E num dado momento ela diz isso para ele.
Jesus, o grande pastor das almas, esteve aqui, se fez homem, pisou nessa terra. Ele veio aqui trazer para nós uma mensagem. Ele veio nos falar da verdadeira vida. Ele nos muniu de lições que nos fortalecem, que nos encorajam, lições que nos fazem pessoas melhores. Ele veio falar de um reino que não é deste mundo. Porque quando ele estava perante Pilatos, Pilatos perguntou para ele, né? Tu és rei? E ele fala, tu o dizes. Meu reino não é deste mundo. Então ele veio falar para nós, veio nos ensinar de coisas essenciais que os nossos olhos humanos, os olhos da carne, não podem divisar, não podem ver, mas nós podemos sentir com o nosso coração. Sentir, porque o essencial é invisível aos olhos. O mestre fez esse convite para nós há mais de 2000 anos. O convite continua de pé. É por isso que nós estamos aqui. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, das lutas, das dores, nós estamos aqui, eu e você, juntos, porque nós acreditamos nas promessas do Cristo. E nós sabemos que o que Ele nos oferece é uma vida plena. E buscando esta vida plena, eu convido a cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, a lerem o Pequeno Príncipe com esse olhar do Evangelho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós ficamos por aqui desejando o mais brevemente te encontrar novamente. Até a próxima palestra, até o próximo encontro. Um abraço. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.